Olá, pessoal. Retornamos à nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso. Lembrando que estamos falando sobre o tecido nervoso. No último vídeo, nós exploramos essa figura que está projetada aí, vocês estão vendo, e falamos, então, sobre os diferentes tipos de neurônios e as classificações, né, que a gente utiliza do ponto de vista didático para melhor entender as funções, os tipos de neurônios que nós possuímos, certo? Muito bem. No vídeo de hoje, a gente continua falando em tecido nervoso, mas não vamos falar hoje sobre neurônios especificamente. Vamos falar sobre outras células que também fazem parte do tecido nervoso, que também constituem tecido nervoso, tá? E existe um grupo de células que é chamada, ou que é chamado células da glia, G-L-I-A, células da glia, ou células gliais. São células que também constituem o tecido nervoso, são células até mais numerosas do que os neurônios no tecido nervoso. São células sobre as quais já se conhece algumas das suas funções, mas ainda acredita-se haver funções que precisam ser descobertas, digamos assim, né, pela ciência, certo? Então, a gente acredita que elas têm outras funções que a gente ainda não conhece, tá? Certamente, são bastante importantes no funcionamento do sistema nervoso central, perdão, do sistema nervoso, né, tanto central quanto periférico, como um todo, tá? Estas células da glia, existem diferentes tipos de células da glia. O que vocês estão vendo aqui é um desses tipos de células da glia, que são, deixa eu pegar minha caneta aqui, são os conhecidos astrócitos, né? Essa nomenclatura astrócitos, né, tem a ver com astro, né? Eles têm um formato de estrela, então daí vem esse nome, os astrócitos. Vocês estão vendo aqui nessa figura, em verde, ó, está representado aqui um astrócito, né? Só seguir a legenda aqui, vocês vão ver um astrócito, tá? E essa figura nos dá uma ideia, e vocês podem ver isso, né? Esta célula aqui, ó, é o astrócito, né? E vocês podem já reconhecer, assim, com um pouco de boa vontade, né, um formato de estrela, certo? Muito bem. Vocês observam também que esse astrócito, esta célula, ele tem, ou ela tem prolongamentos, né? Aqui tem um, aqui tem outro desses prolongamentos. Vocês conseguem, aqui tem um terceiro, né? Vocês conseguem observar que estes prolongamentos, eles meio que se conectam, né? Estão em contato íntimo com os neurônios, especificamente nesta figura aqui com os axônios de neurônios, tá? Depois eu vou dizer para vocês por que a gente detecta facilmente que estão representados aqui axônios, certo? E então, como eu dizia, vocês observam que esses astrócitos, eles estão em contato íntimo com os axônios e eles meio que recobrem partes desse axônio, como vocês estão vendo aí, né? O astrócito vem e cobre uma parte do axônio do neurônio. Ao mesmo tempo, esses astrócitos
tem prolongamentos que estão conectados a capilares, né? A vasos sanguíneos que irrigam o sistema nervoso, nesta figura aqui, sistema nervoso central, e eu vou dizer para vocês depois por que a gente identifica também que que está representado aqui, estão representados aqui neurônios do sistema nervoso central e não do sistema nervoso periférico, tá? Então, esses prolongamentos, vocês conseguem ver facilmente na figura, eles também se conectam aos capilares que irrigam o sistema nervoso central e recobrem parte destes capilares, certo? Bom, a gente imaginando esta figura, a gente vendo que os astrócitos se conectam tanto aos neurônios, né, quanto aos capilares que irrigam o sistema nervoso central, a gente já entende a primeira função desses astrócitos. E uma função bem conhecida é que os astrócitos auxiliam na manutenção da estrutura física, né, do neurônio e, consequentemente, do tecido nervoso. Então, vocês já sabem, né? É importante que as células mantenham o seu formato original, digamos assim, especialmente os neurônios, que são células longas, né? Tem axônios longos, e que essa manutenção da estrutura da célula está relacionada com a função da célula. Se a célula perde a sua estrutura, especialmente o neurônio, ela vai ter a sua função prejudicada. Então, a primeira função que nos vem à cabeça é que os astrócitos auxiliam na manutenção da estrutura do neurônio e, consequentemente, da estrutura do tecido nervoso como um todo, né? Porque ele vai se conectando a outras células ali. Tá? Muito bem. Uma segunda função dos astrócitos, que esta figura nos ajuda a entender, deixa eu apagar um pouco para não ficar muito poluída aqui, tá? Uma segunda função, então, é que vocês já sabem, né, pessoal, e a gente vai falar ainda sobre isso várias vezes ao longo do semestre e do próximo semestre também, que as células, elas precisam de nutrientes. Tá? Existem substâncias que são fundamentais para que a célula possa executar, exercer as suas funções. Tá? E essas substâncias, elas vêm da corrente sanguínea. Tá? Então, há uma constante troca de substâncias entre o sangue e as células. Neste caso aqui, estamos falando especificamente de neurônios. Então, há uma constante troca de substâncias entre sangue e neurônios, assim como de neurônios e sangue. Isso acontece com todo tipo de célula, certo? Se uma célula fica algum tempo, e não precisa ser muito tempo, se uma célula permanece algum tempo sem receber o aporte sanguíneo, a chance desta célula ter a sua função prejudicada e, inclusive, morrer, né? Sofrer o processo de necrose tecidual é grande. Tá? Então, é fundamental que os tecidos sejam bem irrigados, ou seja, que recebam sangue. Tá? A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Por enquanto, a gente está explorando a segunda função dos astrócitos. Por outro lado, pessoal, vocês hão de convir comigo que o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo, nossa medula espinhal, ela é, digamos assim, o nosso motor. Né? É o motor do nosso organismo. Quer dizer, todas as funções são controladas ou influenciadas pelo nosso sistema nervoso central. Então, é algo que nós precisamos proteger muito bem. Concordam comigo? Imagino que sim. E um exemplo dessa necessidade de proteção, uma proteção
bem feita, é a nossa a estrutura óssea, né? Estrutura óssea craniana que reveste o nosso encéfalo, certo? Isto já é uma demonstração, puxa, o meu encéfalo é realmente importante, porque ele tá dentro, né, da minha estrutura óssea craniana aqui, né? Então ele está bem protegido. Então isso é um sinal de que ele precisa estar bem protegido. Se não fosse assim, talvez o nosso cérebro, o nosso encéfalo poderia ser no abdômen, né? Que só tem basicamente pele e músculo ali protegendo, mas não. Ele está aqui e ele está revestido por uma estrutura óssea bastante resistente. Isso impede, né, que, por exemplo, qualquer tipo de trauma afete diretamente o encéfalo, né? Além de outras influências externas que também não chegam ao nosso encéfalo graças a essa cobertura, digamos assim, óssea. Da mesma forma, a medula espinhal. A nossa medula espinhal não está exposta, ela está, né, protegida por ossos, pelas vértebras, né, que formam a nossa coluna vertebral. Então, isso dá uma ideia para vocês da importância que é proteger o nosso sistema nervoso central. Muito bem. Então, a gente já entende que o nosso sistema nervoso central está protegido por tecido ósseo de fatores externos, né? De efeitos externos que poderiam prejudicar esse sistema nervoso central. Mas e de fatores internos? O que eu quero dizer com fatores internos? Me refiro a substâncias circulantes na corrente sanguínea. Então, tem muita coisa na minha corrente sanguínea, né, oriundo, por exemplo, do que eu ingeri, que eu ingiro, né, o alimento que eu ingiro, o tipo de alimento, né, nem sempre é um alimento saudável, todas as substâncias que estão ali, boa parte delas eu não aproveitarei, né, são substâncias que estão ali para tornar o alimento mais palatável, para tornar o alimento mais atraente, para preservar esse alimento por meses e às vezes por anos, né? Então são coisas que estão ali que talvez possam prejudicar as minhas células, principalmente os meus neurônios, né? Então eu preciso proteger. Outro exemplo, medicamentos, né? Às vezes poderiam ter alguma interferência direta no funcionamento dos neurônios, então não devem chegar ao sistema nervoso central. O medicamento é para atuar numa outra parte do corpo. Enfim, são só exemplos de substâncias que estão na corrente sanguínea e que não devem chegar aos nossos neurônios do sistema nervoso central, porque se chegassem, poderiam perturbar, digamos assim, a função destes neurônios, né? E, consequentemente, perturbar o nosso comportamento, a nossa capacidade de caminhar, ou a nossa capacidade de controle mental, né, do nosso corpo como um todo. Entendem? Então, é importante que o nosso sistema nervoso central também possua uma forma de se proteger contra agentes internos, ou seja, contra substâncias que estão circulando na nossa corrente sanguínea e que não devem chegar até os neurônios do nosso sistema nervoso central, certo? E esta proteção a gente chama de barreira, né? Uma barreira, um obstáculo, hemato de sangue, né? Esse prefixo hemato com H sempre associa a sangue, hematoencefálica, encéfalo. Então, a barreira hematoencefálica é uma barreira que protege os nossos neurônios do sistema nervoso central de substâncias que estão circulando na corrente sanguínea e que não devem chegar aos neurônios ou devem chegar em pequenas quantidades, certo? E o que forma
o que constitui essa barreira hematoencefálica? Basicamente, esta barreira hematoencefálica é constituída por dois componentes. Um deles, vocês estão enxergando aqui, que são os astrócitos. Então, pessoal, algumas substâncias, né, que estão circulando na corrente sanguínea, não ficou bom esse verde aqui, algumas substâncias que estão circulando na corrente sanguínea, melhorou um pouco, mas ainda assim não está bom, mas dá para ver, que estão circulando na corrente sanguínea, não chegam aos neurônios porque existe esta, digamos assim, cobertura, esta proteção dos astrócitos. Né? Primeiro porque os astrócitos revestem parte dos capilares, isso diminui a possibilidade de saída de substâncias da corrente sanguínea para os neurônios, porque é uma estrutura a mais a ser vencida pelas substâncias que sairiam do sangue, né? Outra, porque algumas dessas substâncias chegam aos astrócitos e daqui mesmo são devolvidas ao sangue, são selecionadas e devolvidas ao sangue, ou seja, acabam não indo até os neurônios. Então, esta barreira física que o astrócito cria, né, por diminuir a permeabilidade do capilar, e também esta barreira química, digamos assim, porque ele pode selecionar substâncias que vão chegar ou que não vão chegar até os neurônios, faz com que os astrócitos sejam um componente importante da barreira hematoencefálica. Um outro componente da barreira hematoencefálica e que diminui ainda mais a permeabilidade dos capilares é o seguinte, eu vou tentar desenhar para vocês aqui, eu acho que eu vou ter que pegar aqui que fica mais... Vou pegar outra cor. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte, é como se eu cortasse aqui, ó, uma fatia do capilar, tá? E vou mostrar para vocês a parede do capilar vista de frente, né? Eu vou mostrar para vocês uma visão frontal da parede do capilar, tá? Então, uma flecha aqui, ó, para indicar que aqui vocês vão ver o capilar de frente, tá? Então, assim, a gente vai ver que a parede do capilar é constituída unicamente por células endoteliais. A parede dos capilares sanguíneos é formada por uma única camada, e esta camada é o endotélio. Né? O endotélio. Este endotélio é constituído por uma camada de células endoteliais, que eu estou representando aqui, estas células endoteliais. Tá? Então, já fiz uma célula ali, agora eu fiz outra célula aqui, uma segunda célula endotelial, vou fazer uma terceira célula endotelial aqui. Ó. Não é muito fácil desenhar com essa caneta. Tá, aqui. Então, temos aqui uma terceira célula endotelial e vocês estão vendo agora o capilar de frente, né? Uma visão frontal do capilar. Obviamente, na luz, né, do capilar, ou seja, no lúmen do capilar, dentro do capilar, está o sangue, né, pessoal? O capilar é um vaso sanguíneo, assim como são as artérias, as arteríolas, as vênulas e as veias, tá? Muito bem. Então, existem capilares, vamos falar um pouquinho de capilar agora, tá? Vamos abrir um parênteses e vamos falar um pouquinho de capilar. Existem capilares sanguíneos que são fenestrados, tá? Existem capilares fenestrados, ou seja, existem capilares que têm poros, pequenos espaços entre as células endoteliais. E este que eu desenhei ali é um capilar
fenestrado. É um capilar que tem poros, que tem pequenos espaços entre as células endoteliais e que vocês podem ver, né? Esse tipo de capilar, ele predomina no nosso organismo, tá? E esse tipo de capilar fenestrado, ele é bastante permeável, né? Porque ele, graças a esses poros, ele possibilita a entrada e a saída de substâncias do sangue em direção à célula e da célula em direção ao sangue, né? Porque esses poros são como portas abertas, digamos assim, tá? Existe um segundo tipo de capilar, que são os capilares não fenestrados. Nestes capilares não fenestrados, e é o caso dos capilares que irrigam o sistema nervoso central, os capilares são não fenestrados. Ou seja, um capilar não fenestrado, deixa eu pegar uma cor aqui que possa realçar bem. Um capilar não fenestrado é um capilar cujos poros, cujos espaços ali, ó, estão fechados, estão ocluídos, digamos assim, estão fechados, né, por proteínas que se posicionam ali, ó, e, digamos assim, fecham esses poros, ou seja, fecham essas portas, entre aspas, tá? Estes capilares não fenestrados, obviamente, são menos permeáveis que os capilares fenestrados. Isso é óbvio, né? Porque estes poros estão fechados, estão ocluídos por proteínas, tá? E essas proteínas vocês vão encontrar com a denominação de ocludinas, de oclusão, de fechar, de ocluir, tá? Obstruir. Muito bem. Então, estes capilares que irrigam o sistema nervoso central e que são capilares não fenestrados. Os capilares não fenestrados, eles estão em minoria no nosso organismo, digamos assim. Eles existem fundamentalmente aqui no sistema nervoso central, porque, repito, precisamos preservar os nossos neurônios do sistema nervoso central de substâncias que estão na corrente sanguínea e que são indesejáveis a esses neurônios. E para isso existe a barreira hematoencefálica. E esta barreira hematoencefálica é constituída por dois componentes fundamentais: astrócitos e capilares sanguíneos não fenestrados, certo? Isto torna os capilares que irrigam o sistema nervoso central menos permeáveis. Ou seja, isto evita que qualquer substância que esteja circulando na corrente sanguínea chegue ao sistema nervoso central. Obviamente que muitas substâncias chegam aos neurônios do sistema nervoso central, e isso é muito desejável, mas nem todas as substâncias chegam aos neurônios do sistema nervoso central, certo? Então, esta é, digamos assim, ou estas, né, são as principais funções, pelo menos as conhecidas até agora, dos astrócitos. A gente não tem, assim, dados muito claros que mostram as funções dos astrócitos diretamente na função nervosa, né? Mas estas, sem dúvida, são funções fundamentais para o bom funcionamento dos neurônios do sistema nervoso central e, consequentemente, do nosso organismo, né? Já que eles são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo, já que o sistema nervoso central é o controle, é o centro de controle, digamos assim, do nosso organismo, tá? Muito bem. Antes que eu esqueça, existe aqui, além dos astrócitos, que eu falei a maior parte do tempo,
um segundo tipo de célula da glia, que são os oligodendrócitos, tá? A função dos aqui está mostrado para vocês, ó, um oligodendrócito, aqui é o núcleo do oligodendrócito, tá? E a função deste oligodendrócito, desta célula da glia, é formar bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central, tá? Esta bainha de mielina, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas ela é um revestimento em axônios de neurônios, obviamente, né? Então, os oligodendrócitos, eles formam bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. E se vocês observarem bem, este mesmo oligodendrócito aqui, ó, está formando bainha de mielina neste neurônio, ou neste axônio, e, ao mesmo tempo, está formando bainha de mielina em axônio de outro neurônio, de um neurônio vizinho ali, ó. Estão vendo? Lá tem outro oligodendrócito, formando bainha de mielina neste neurônio da direita, nesse neurônio da esquerda, certo? Isto, de certa forma, também auxilia na manutenção da estrutura do tecido nervoso, né? As coisas vão se costurando, né? Para manter a estrutura do tecido nervoso fisiológico, né? A estrutura dos neurônios do sistema nervoso fisiológica para que eles possam agir corretamente. Então, os oligodendrócitos, eles formam bainha de mielina em mais de um neurônio do sistema nervoso central. Por isso que eu disse, é fácil de reconhecer que esta figura representa neurônios do sistema nervoso central, porque aparecem oligodendrócitos. Oligodendrócito forma bainha de mielina no sistema, em neurônios, né, em axônios de neurônios do sistema nervoso central. Certo? Esta bainha de mielina, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas muitos axônios são mielinizados, ou seja, tem bainha de mielina no seu axônio, ou seja, tem o seu axônio revestido, né, por bainha de mielina. A bainha de mielina, ela age como um isolante elétrico, um isolante químico, e a bainha de mielina faz que os axônios que a possuem transmitam estímulos nervosos mais rapidamente. Existem axônios, ou melhor, existem neurônios cujos axônios são amielinizados. Tem um pouquinho de bainha de mielina, mas a gente diz que eles são amielinizados, ou seja, que eles não têm bainha de mielina. Esses neurônios que não possuem, entre aspas, bainha de mielina, são amielinizados, transmitem estímulos nervosos de forma mais lenta. A gente vai entender mais adiante por que desta diferença, tá? Na velocidade de transmissão. Com bainha de mielina mais rápido, neurônio sem bainha de mielina mais lento, a transmissão dos estímulos nervosos, tá? Bom, então, oligodendrócitos também são células da glia e vocês agora já conhecem as funções. Eu vou passar o próximo slide. Deixa eu apagar aqui para poder passar. Eu acho que vai aparecer aqui uma outra. Eu quero que vocês... aqui, ó. Existe um terceiro tipo de célula da glia que é muito semelhante aos oligodendrócitos, que são as células de Schwann. Eu passei porque eu queria que vocês vissem a escrita aqui. As células de Schwann têm a mesma função que os oligodendrócitos. Entretanto, as células de Schwann formam bainha de mielina em neurônios do sistema nervoso periférico. Tá? Os oligodendrócitos formam bainha de mielina em neurônios do sistema nervoso central.
e as células de Schwann, repito, formam bainha de mielina em neurônios do sistema nervoso periférico. Basicamente, essa a diferença entre oligodendrócitos e células de Schwann. Além disso, as células de Schwann formam bainha de mielina em um único neurônio. Os oligodendrócitos formam em mais de um neurônio, né, axônio de neurônio ao mesmo tempo, tá? Eu não vou repetir o que está escrito no slide, porque vocês, ao lerem o slide, vocês vão entender. Então, eu não vou repetir o que está escrito aí, tá? Eu só deixei um tempinho aí para que vocês possam, né, como eu tenho feito, congela, e aqueles que quiserem copiar o que está escrito aí, tranquilo. Tem um slide que eu vou voltar, que eu passei antes, tá? Pela mesma razão. Eu vou deixar um tempinho ali para que vocês possam congelar. Ó, este slide aqui eu não mostrei para vocês, agora estou mostrando, mas o que eu falei sobre astrócitos, sobre células da glia, são esses tópicos aí, então eu não vou repetir, tá? De novo, para que vocês possam copiar quem quiser copiar o que está escrito. Eu não vou ficar lendo o slide, tá? Já chegamos ao nosso tempo, pessoal, eu só vou mostrar para vocês uma figura, esta figura aqui, ó, é uma foto de microscopia eletrônica, né? E mostra para vocês a mesma coisa que a gente viu naquela figura desenhada, bonitinha, bem clara, né? Claro, a foto é diferente, mas aqui vocês estão vendo, ó, aqui tem um pedaço de um axônio, de um neurônio, aqui outro, axônio de outro neurônio, e aqui vocês estão vendo, ó, um astrócito, outro astrócito, né? Aqui esse outro astrócito. Vejam que esses astrócitos, elas têm aqueles prolongamentos, né, que se ligam tanto aos axônios de neurônios, quanto aos capilares sanguíneos que irrigam o sistema nervoso central. Tá, pessoal? Então, por hoje, é isso. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o tecido nervoso e vamos entrar já também na forma como os neurônios recebem os estímulos e vão passar esses estímulos adiante ou não vão passar esses estímulos adiante, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, me mandem por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá? Um abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.